Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta terça-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. Câmara aprova a redução de ISSQN para autônomos em início de carreira. Foz do Iguaçu antecipa prazo para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Cresce a procura por meio de geração de energia limpa, a fotovoltaica. 21 de dezembro de 2021, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando do intenso calor que tem feito nos últimos dias. Para piorar, a falta de chuva agrava ainda mais a situação. E com esse sol de rachar, é importante cuidar da pele e da saúde, principalmente. Dermatologistas afirmam que mesmo dentro de casa é preciso usar filtro solar. Isso porque, apesar de haver uma menor exposição à luz ultravioleta, mesmo em ambientes fechados, ainda há exposição à luz visível e luz proveniente de computadores e celulares, que são capazes de causar danos à pele, como o envelhecimento precoce. Poucas pessoas sabem que a radiação ultravioleta A é capaz de atravessar janelas e tem efeito nocivo sobre a pele. E são os principais responsáveis pelo envelhecimento acelerado, as reações cutâneas como as alergias, manchas solares e até mesmo câncer de pele. Além disso, de forma bem menos agressiva do que a radiação ultravioleta, que é a do sol, a UVA e UVB, a exposição diária e excessiva no computador, das lâmpadas fluorescentes, por exemplo, elas podem contribuir para o envelhecimento da pele. Para proteger a pele de forma eficiente, é importante o uso de filtros solares físicos compostos por minerais que bloqueiam a radiação. Além disso, atualmente a maioria dos protetores solares possuem cor, o que deixa a pele uniforme, aumentando ainda mais a proteção. Os protetores solares com cor de base, com partículas capazes de refletir a luz visível, são os que protegem dessa luz, impedindo a ação danosa sobre a pele. Os protetores comuns branco, eles não possuem, não têm essa propriedade. Os chamados coloridos, eles são protetores físicos que formam uma espécie de escudo na pele e refletem essa luz. O importante é que o fator seja no mínimo 30, uma vez que abaixo disso não há efetividade contra o câncer de pele, que seria um plus. E se de quebra você ainda deseja uma mãozinha extra, um cuidado no envelhecimento, acima de 50, que aí a gente consegue combater também a degeneração do colágeno. E há algumas opções para aqueles que desejam um cuidado extra. Então, além dessa proteção, a gente deve escolher os ativos multiuso, porque a gente já estaria usando um antioxidante, um hidratante, a gente pode usar isso como uma pausinha para reconexão, para tomar uma água, para um tempinho de descanso, que também é muito importante para quem está em casa. A Sanepar informa que a falta de chuvas regulares, as temperaturas mais elevadas e, consequentemente, o aumento do consumo de água, especialmente nesse período de festas e férias escolares, está em estado de alerta. De acordo com o comportamento do consumo, pode ocorrer a redução de pressão ou desabastecimento temporário em horários de pico ou em dias nos quais, tradicionalmente, as atividades de limpeza doméstica estão concentradas, ou seja, sexta e sábado. Por isso, o alerta para que toda a população faça a sua parte. Veja seguir ainda falando nesse calorão que tem feito nos últimos dias. Tem risco de tempestade por aí. Faltam 3 meses para a tradicional meia maratona das Cataratas. A corrida reúne atletas brasileiros e de vários países. Maratona. Uma palavra histórica, visto que na Grécia Antiga houve uma batalha na cidade de Maratona, onde Atenas venceu os persas e, segundo a história, um soldado correu cerca de 40 quilômetros até a cidade de Atenas para pronunciar a vitória. Até os dias de hoje, a maratona celebra vitórias, como a 13ª Meia Maratona das Cataratas, que possui como pano de fundo uma das paisagens mais belas do mundo. Assim, faltam apenas 3 meses para a 13ª Meia Maratona. Se você deseja participar, já pode começar se preparando. Mas lembre-se que existem 2 modalidades,
a corrida de 21 km e de 8 km. Algumas dicas para se preparar para a corrida são investir em diferentes treinos, fazer exercícios de força, prestar mais atenção na alimentação e, por último, mas não menos importante, descansar. São permitidos participar pessoas de ambos os sexos acima de 18 anos. Os termômetros estão disparando nos últimos dias e não tem sido fácil enfrentar tanto calor e a falta de chuva. E tem alerta para possíveis temporais nas próximas horas. Olá André, olá Luciano. Pois então, Foz do Iguaçu já não vê chuvas há algum tempo. Mas agora o INMET colocou Foz do Iguaçu junto com o resto do Paraná, quase todo o Paraná na verdade, e a região sul, no alerta amarelo, que quer dizer perigo potencial de tempestade, né? Então, para hoje, o INMET ainda não previu chuvas, né? Mas para amanhã talvez chova. Isso aconteceu por causa das nuvens que apareceram hoje, né? Então, fiquem atentos aí, de volta aos estúdios. Foz do Iguaçu antecipa o prazo para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O prazo para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 foi antecipado para 4 meses, informou a Secretaria Municipal de Saúde. A vacina é para pessoas com 18 anos ou mais. Além disso, o Ministério da Saúde reduziu o intervalo do imunizante Pfizer para 21 dias, entre a primeira e a segunda dose para os adolescentes. Quem já cumpriu esse intervalo, que antes era de 5 meses, pode estar procurando as unidades básicas de saúde mais próximo de você. A dose de reforço está disponível em 29 unidades básicas de saúde e pode ser feita por busca espontânea ou agendamento do link que aparece no seu visor. O governo exige comprovante de vacinação a quem chega ao país. O governo federal vai passar a exigir o passaporte da vacina contra a Covid-19 para estrangeiros e brasileiros que entrarem no Brasil por via aérea. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelos ministros da Saúde Marcelo Queiroga, da Casa Civil Ciro Nogueira, da Justiça Anderson Torres e da Infraestrutura Tarcísio Freitas. A medida começa a valer no próximo sábado. O texto trata das medidas excepcionais e temporárias para conter a disseminação da Covid-19 na entrada de brasileiros e estrangeiros no Brasil. As regras valem para o transporte de passageiros e não afetam as cargas. Veja no próximo bloco. Câmara aprova a redução do ISS-QN para autônomos em início de carreira. A Câmara de Vereadores aprovou nesta terça-feira, na última sessão extraordinária do ano, a redução de ISS-QN para autônomos em início de carreira. O projeto de lei complementar é de autoria do prefeito e trata de alterações no Código Tributário. A principal mudança permite redução do imposto sobre serviços de qualquer natureza para profissionais autônomos em início de carreira. O projeto foi aprovado em 2 turnos e segue para a sanção do Executivo. Com o aumento na conta de luz, cresce a procura por meio de geração de energia limpa, vidros e telhas com sistema fotovoltaico. São opções de economia nesse período. Você sabia que a luz recebida pelo sol é uma ótima alternativa para a geração de energia, que pode ser utilizada em lâmpadas, tomadas, eletrodomésticos e até maquinários? Basicamente, dentro dessa placa, você tem anodos e catodos, que são os lados positivos e negativos, vamos dizer assim, da sua placa. E no momento que temos a incidência solar na tua placa, ela começa a ter o contato entre esses positivos e negativos. Então, criando, como se fosse um circuito, uma linha lá, um fio que você tem dentro da sua casa. Um grande diferencial das placas solares, então, obviamente, é a incidência solar. Então, conforme a incidência solar bate na placa, você tem, então, essa transformação dessa energia em uma corrente elétrica. Como nós não podemos consumir ela diretamente, nós precisamos então ter esse inversor. Esse inversor ele vai literalmente corrigir essa energia que era contínua para alternada. E aí sim você consegue utilizar para carregar o celular, para carregar o computador, para alimentar a sua residência como um todo. Mas o processo ele é muito simples. Construir ou reformar uma casa com teto solar significa colocar um sistema de energia super vantajoso. No momento que você está gerando essa energia, você está mandando essa energia para a tua rede elétrica da sua residência. Lá na tua residência, estilo nós aqui no Paraná, que nós temos a Copel, lá no relógio, ele vai ser substituído por um relógio que vai medir quanto que você está injetando de energia. Então você tem na sua residência o seu consumo normal, padrão da
concessionária, porém agora você tem a placa solar injetando uma certa energia lá que você vai literalmente abater na sua conta de luz. O Daniel está construindo uma casa e considerou desde o início a colocação do teto solar. O critério principal foi a economia financeira. No momento em que você gera a sua própria energia elétrica por meio da energia solar, você deixa de consumir energia da companhia elétrica. E isso gera um desconto, uma boa economia na conta de luz no fim do mês. A energia que você gera e não consome, você gera créditos na própria companhia. E esse crédito é abatido mesmo no momento em que você está consumindo a energia da rede. E o segundo motivo principal é o fator ecológico. A energia solar é uma das energias mais limpas, que se produzem de forma mais limpa atualmente. Tem o menor impacto ambiental. E colocando o meu painel solar, eu estou, de certa forma, contribuindo para o meio ambiente. Escolher ter a energia renovável através do sol tem se tornado cada vez mais comum. O planejamento ele inicia com a procura de um engenheiro eletricista, né? A partir do momento você informa o seu gasto mensal, né, de energia, e a partir disso o engenheiro eletricista ele faz o cálculo de quantas placas vão ser utilizadas na casa. O investimento inicial ele costuma ser visto por outras pessoas como caro, só que a partir de 4 anos ele acaba se pagando pelo fato de você pagar a mensalidade do equipamento como se fosse uma mensalidade da energia, e a partir dos 4 anos ele começa a render para você, né? Você começa a utilizar, entre aspas, uma energia de graça, né? Você gera a sua própria energia. O uso de energias renováveis está cada vez mais inserida nos cursos de engenharia do meio acadêmico. A UDC tem impacto direto no mercado, formando profissionais conscientes e atentos aos usos de energias sustentáveis. No curso da elétrica aqui da UDC, a gente preza muito pelas fontes de energias renováveis. Então a gente tem disciplinas aqui que são específicas nessa área. Então, por exemplo, no 6º período, na metade do curso de graduação, eles começam vendo as fontes de energia renovável estilo hídrica, né, nossas famosas hidrelétricas, estilo Itaipu. No 6º período já começa a ver a parte solar, 7º eólica, e assim vai indo, cada período vendo um tipo de fonte de energia. Então nós temos a necessidade, né, de desenvolver cada vez mais esses tipos de equipamentos, essas fontes alternativas, de implementar elas na sociedade. Nós temos já 5 anos formando alunos, formando profissionais, então engenheiros eletricistas na área. 90% também deles trabalham nessa área de energias solares, na parte de projetos elétricos, na parte residencial. Então nós temos muitos alunos, muitos egressos que fizeram empresas, né, para, por exemplo, montagem de painéis solares, a parte de implementação deles nas residências, né, nas famosas gerações distribuídas, né, como a gente estuda bastante, e temos pelo menos assim, uns 5 ou 6 egressos que possuem empresas diretamente ligadas à área de energias renováveis. Além da economia diária e valorização do imóvel, o teto solar está diretamente ligado à sustentabilidade, já que a energia solar é renovável e abundante no Brasil. Por isso, o uso dela não traz malefícios ao meio ambiente. E o DC Notícias Web dessa terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até amanhã.